gente falou principalmente dos três instrumentos, do plano de classificação, da tabela de temporalidade, da tabela de documentos sigilosos e pessoais, mas ainda ficou faltando um quarto, último instrumento da gestão documental. Professor Ieda Bernardes, qual que é esse quarto instrumento e parece que tão essencial nesse momento contemporâneo que a gente vive? O Flávio, pelo volume da produção documental no mundo moderno e contemporâneo, não dá para a gente imaginar que a gente vá controlar e vai fazer a gestão dos documentos de forma manual. Então, nós vamos necessariamente precisar incorporar essas tecnologias mais modernas. E aí, então, a gente se depara com a necessidade de um sistema de controle de gestão dos documentos públicos. É muito comum que empresas privadas nos ofereçam produtos nesse sentido, né, softwares de gerenciamento eletrônico de documentos. E eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para ficarem atentos a isso, não é? Sob pena de gastarem o recurso público, os parcos recursos públicos que vocês têm e não obterem o resultado desejado. Então, veja bem, o sistema informatizado ele tem que estar aderente a essa política de gestão documental, não é? Ele precisa incorporar os critérios arquivísticos, planos de classificação, tabelas de temporalidade, eventuais restrições de acesso, se o documento foi classificado, né, num daqueles graus, ultrasecreto, secreto, reservado, ou se ele veicula informações pessoais. Então, o sistema gerenciador, né, de gestão arquivística de documentos, ele precisa estar instruído com todos esses critérios que as comissões de avaliação de documento vai produzir, não é? Então, ele vai ficar municiado para dar as respostas de forma automatizada, mas não é o sistema que elabora os critérios e as respostas. Ele foi previamente alimentado com esses critérios, e é por isso que ele pode automatizar essa resposta. Então, um bom sistema informatizado de gestão arquivística de documentos é aquele que registra, controla o trâmite, a própria produção, né, arquivamento e a destinação dos documentos, de tal sorte que te permite recuperar os documentos a qualquer tempo, em qualquer lugar que ele esteja no depósito, não é? Ou, se ele não for documento em papel, em que sistema, em que base de dados aquela informação se encontra, te permite recuperar esse documento e também as informações neles registradas de uma maneira bastante ágil. Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar aqui, Flávio, que, mais uma vez, colegas, não imaginem, né, que essa não seja uma atividade para vocês. Se vocês estão construindo todo um conhecimento sobre os documentos e as informações municipais, vocês devem necessariamente participar da elaboração da arquitetura desse sistema, na definição dos requisitos e das regras de negócio. Vocês não precisam saber desenvolver o sistema, não é? O arquivista, o profissional que atua na gestão, não tem necessariamente que saber disso. Se ele souber, tanto melhor, isso sempre agrega. Mas o que ele precisa é entender de documento e da informação, saber fazer o tratamento da informação, para que esse instrumento, essa ferramenta, né, que é o sistema informatizado, esteja completamente aderente a essas necessidades da gestão documental. Ok, professor Ieda. A gente tem um exemplo muito importante, que é uma grande referência em relação a sistema informatizado de gestão documental no estado de São Paulo. A gente tem um vídeo, a nossa equipe gravou um vídeo sobre o sistema informatizado que é o chamado SPDoc. Antes de passar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a presença e a contribuição da professora Hilda de la Torre. Se ela puder agora já se despedir dos nossos amigos, uma palavra final da professora Hilda. Eu me despeço assim muito feliz, né,
pelas respostas que a gente obteve nesse exercício que foi passado, pelo entendimento, né, dessas equipes a respeito do que foi passado aqui. E muito obrigado pela atenção de todos. E então agora a gente vai chamar esse vídeo sobre o SPDoc, que a nossa equipe foi gravar lá com o pessoal do Arquivo do Estado, que controla esse sistema e que pode dar detalhes e muitas orientações de referência para o desenvolvimento do sistema informatizado no seu município. Vamos conferir então o vídeo sobre o SPDoc. O SPDoc, ele acompanha um documento em todo o seu ciclo de vida. Então, desde a produção, passando pela tramitação, pelo arquivamento, pela recuperação da informação e acesso, até a sua destinação final, que pode ser tanto a eliminação como a guarda permanente. O que diferencia o SPDoc dos demais sistemas existentes hoje na administração pública de um modo geral? É que o SPDoc ele não se limita apenas ao trâmite do documento, que hoje nós observamos que é muito comum, sobretudo o trâmite de processos. O SPDoc, ao contrário, ele faz o controle de todos os documentos. E como é que ele faz isso? A partir dos instrumentos de gestão documental, plano de classificação e a tabela de temporalidade, que alimentam esse documento e que são automatizados por ele. Então, o usuário, quando ele tem que cadastrar um documento, ele necessariamente tem que informar a série documental de que esse documento pertence. E que significa que o sistema, a partir desse momento, ele vai conseguir controlar os prazos, né, de onde que esse documento tem que ficar nas unidades de produção, na unidade de arquivamento, e vai informar o usuário se esse documento é de guarda permanente, tem que ser mantido, ou se ele tem que ser eliminado pelos corretos processos de eliminação. Esse é o sistema que os servidores utilizam. Ele é uma solução web, então em qualquer lugar o SPDoc é acessível. Você informa CPF e senha e tem acesso ao sistema. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de um decreto. A gente tem um número de protocolo, quem fez, né, a situação desse documento, com quem está esse documento, quando ele foi cadastrado, os interessados, o documento inicial que compõe esse sistema e todo o histórico. Esse histórico ele é bem detalhado e é muito importante para que seja possível recuperar a informação quase em sua plenitude. Isso permite que o SPDoc seja utilizado para atender plenamente a lei de acesso, né, porque ele consegue fazer esse rastreamento da informação e justamente esse controle do passo a passo é o que permite a agilidade no atendimento dos pedidos de informação ao cidadão, que são feitos pelo sistema SIC, o Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, o SIC-SP. Hoje o SPDoc é um sistema referencial, ou seja, ele reúne as informações referentes ao documento, sobre os interessados nesse documento, bem como as informações referentes ao trâmite e ao processamento arquivístico, se ele vai ser arquivado, quando ele vai ser eliminado. Futuramente, pretende-se que o SPDoc seja também um sistema de gestão de documentos digitais, permitindo que os processos os documentos sejam processados ainda de uma forma ainda mais ágil e que seja possível chegar até o cidadão. É importante frisar para os municípios que queiram transformar seus sistemas de protocolo, que queiram criar sistemas de gestão arquivística de documentos, que o SPDoc ele está inserido num contexto maior, que é um contexto da política de gestão documental. Essa política ela abarca vários elementos, entre os quais as balizas legais, né?
os instrumentos de gestão arquivística, os planos e as tabelas de temporalidade de documentos, bem como a identificação dos documentos que possuem restrição de acesso. Ele, de fato, só automatiza essas informações que precisam ser construídas, no caso da administração estadual, que são feitas pela Comissão de Avaliação de Documentos, a CADA, e que nos municípios precisam ser construídas pelos servidores. Pois bem, interessante esse depoimento sobre o SPDoc, que é o Sistema Informatizado para a Gestão Documental na esfera estadual. Agora a gente volta a ter aqui na bancada o nosso amigo Marcelo Chaves, do Arquivo Público do Estado, que vai dar prosseguimento à nossa aula, principalmente na parte de digitalização e a parte do plano de ações que o seu município vai precisar implementar para colocar tudo isso em prática. Então, agora, professor Ieda, você gostaria de destacar alguma coisa, um vídeo super interessante sobre o SPDoc, o que tem de mais legal, de mais profundo que a gente deve ressaltar para os nossos amigos dos municípios? Flávio, só para esclarecer que esse projeto é um projeto de longo prazo, né? Ele vem sendo desenvolvido nos últimos anos pelo Arquivo do Estado, pela Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, e eu só quero destacar, assim, alguns aspectos inovadores. O que faz desse sistema um sistema diferente para nós e que nos é tão caro, não é? Primeiro, ele é único, não é? É muito comum a gente observar, tanto no Estado quanto nos municípios, que cada secretaria tem a sua solução própria para gerenciar os documentos, né? Ou para controlar o trâmite desses documentos. Então, a primeira inovação é que vai ser um sistema unificado, ou seja, ele vai ser utilizado por toda a administração estadual e nós vamos ter um único repositório de informações sobre documentos em tramitação e documentos arquivados à disposição do governo do estado e também do cidadão. O segundo aspecto inovador é que ele integra as atividades de arquivo e protocolo. Então, geralmente as pessoas se preocupam em ter um sisteminha para controlar o documento enquanto ele tramita. E depois se esquecem do documento lá no arquivo. E quando precisa recuperá-lo, não encontra, não é? Então fica um depósito desordenado. Este sistema, ao contrário, vai ser utilizado tanto pelos protocolos quanto para os arquivos. Isso porque ele tem uma terceira característica inovadora, que ele controla todo o ciclo de vida do documento. Então ele vai controlar o documento durante a sua tramitação, sua fase corrente, mas vai continuar se ocupando desse documento após o seu arquivamento e também durante a aplicação das tabelas de temporalidade. Então nós vamos controlar o trâmite, mandar o documento para o arquivo, controlar esse documento onde quer que ele esteja no depósito e vamos aplicar os critérios definidos nas tabelas de temporalidade. Ele vai ficar lá apenas pelo prazo necessário. Então esse é o sistema dos nossos sonhos, viu, Flávio?